Um julgamento no qual o acusado já confessou o crime, mas que agora conta a sua versão dos fatos para o juiz e para os presentes. Um psicólogo que precisa entender se esse criminoso possui insanidade ou se ele cometeu o crime em plenas faculdades mentais. Um local que deveria ser de cuidados para aqueles que estão ali internados, doentes, mas que acabam, na verdade, contribuindo para o oposto e desenvolvendo traumas imensos com quem ali fica preso. Uma sociedade na qual você pode pagar muito caro por ser quem você é. Esse é o mote do livro Atire a Primeira Pedra, do escritor Mike Sullivan, que saiu agorinha em 2023 pela editora Reformatório. É sobre ele que eu vou falar um pouquinho mais depois da vinheta. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu falo sobre uma história muito triste, uma história ficcional, mas que representa histórias reais que aconteceram no Brasil em boa parte do século XX e em alguma instância ainda continua acontecendo. Fica aqui até o final do vídeo para acompanhar a resenha completa e já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Mike Sullivan é natural do Rio de Janeiro. Mike Sullivan é natural do estado do Rio de Janeiro e, além de escritor, é também psicólogo. Dele eu li, por exemplo, Ninguém Me Ensinou a Morrer, que para mim é um dos melhores romances publicados na década passada, e também o livro de contos O Sentido e o Fim, ambos publicados pela editora Reformatório. Ele também publicou os livros O Inferno é Logo Ali e Corpo Sepulcro. E esse livro do qual nós falaremos hoje, que é Atire a Primeira Pedra, eu já tinha lido numa versão Kindle, se eu não me engano, numa versão aí, numa edição do autor, uma edição própria, e agora finalmente ele encontra uma editora, que é a própria Reformatório, que vem publicando os livros dele e continua fazendo um trabalho magnífico de edição, principalmente de capa. Os livros do Mike, assim, a gente às vezes primeiro quer comê-los com os olhos, porque são livros muito bonitos. O Mike escreve basicamente e principalmente sobre a temática LGBTQIA+, porém, a partir desse núcleo central, desse tema central, ele também discute outras questões na sociedade. O livro conta com um pouco mais de 130 páginas, dá para ler bastante rápido. A escrita dele é muito boa e muito gostosa de ler, apesar das temáticas serem bastante espinhentas, digamos assim, bastante dolorosas. Aqui nós temos duas histórias que correm em paralelo e que, guardadas as devidas proporções, uma sendo mais trágica que a outra, elas têm um diálogo muito forte entre elas. Começamos o livro com o depoimento do Mariano. Mariano, ele é essa pessoa que está falando, confessando o crime, contando detalhes do crime no seu julgamento. Ele que matou a própria mãe e arrancou os olhos dela. Claro, evidentemente, olhando por esse prisma, um crime horroroso, hediondo. André é aquele da segunda história, é o psicólogo que está ali para tentar entender o que motivou essa pessoa a realizar esse crime de fato e também se ele goza das faculdades mentais, se ele tem algum problema psíquico, psiquiátrico e que pode, por exemplo, alegar que ele não tinha de fato conhecimento do que ele estava fazendo, então por isso ele não pode ser culpado. Então a presença do André ali é para chegar nesse diagnóstico. Até aqui duas histórias diferentes sem nenhum ponto de contato a não ser esse do próprio tribunal, certo? Mais ou menos, a gente vai começar a escavar aí na narrativa e descobrir vários pontos de contato. Mariano é homossexual. A mãe é muito religiosa e muito conservadora e não gosta de ver a feminilidade que ela está vendo no filho. Então ela conta com a ajuda de um pastor e de vários contatos que esse pastor tem para trancafiar o menino num hospital psiquiátrico para que ele seja curado desse mal que lhe aflige. O André também é homossexual e, apesar de ter tido algumas dificuldades no início, uma dificuldade de aceitação da família, ele se deu muito melhor na vida, ele conseguiu ter uma formação, fazer uma faculdade. Ele se casou, esse casamento, no momento que nós estamos lendo a narrativa,
parece ter acabado, porém, apesar das dificuldades, o André tem uma vida muito mais digna do que o Mariano. Porém, o André trabalhou no seu início de carreira no mesmo hospital psiquiátrico em que o Mariano foi internado. As histórias vão se desenvolvendo em paralelo e a gente vai vendo cada vez mais pontos de contato entre as duas, e o André vai começando a entender que talvez ele não seja o profissional correto para julgar ou não a insanidade do Mariano, uma vez que ele também é homossexual, que ele teve também sofre os mesmos preconceitos da sociedade, e ele também trabalhou no hospital em que Mariano ficou internado e ele não denunciou, apesar de ver todos os maus tratos que existia nesse hospital psiquiátrico, ele não denunciou. Então há também uma culpa nisso, porque, por exemplo, se talvez ele tivesse denunciado, o Mariano, por exemplo, não tivesse sido internado lá, ou pelo menos as condições seriam diferentes. Não só para o Mariano, mas para tantas outras pessoas que ali foram internadas. Como eu disse, gente, a escrita do Mike é sempre muito gostosa, apesar dos temas dolorosos dos quais ele escreve, e aqui não é diferente, vocês podem ver como é difícil, então, ler um livro assim, que uma pessoa é condenada apenas por ser quem ela é. O livro é tão... Eu sei que a literatura do Mike é tão boa, gente, que ele assim, de fato, ele furou a fila, né? Eu tenho aqui vários livros na fila de leitura, até peço desculpas se algum escritor me mandou, eu não fiz resenha, eu não comentei nada ainda sobre o livro, mas assim, livro do Mike eu não consigo. Chega, eu tenho que ler porque é muito bom. Além disso, ele é uma figura muito querida, muito simpática no meio literário. Nem parece que vai atravessar o nosso peito com uma estaca quando a gente está lendo um livro dele. Para quem lê o livro O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, gente, não tem como não fazer conexões aqui. A Daniela Arbex escreve um livro documentário sobre um hospital em Barbacena, Minas Gerais, um hospital psiquiátrico, em que não só pessoas com problemas, com patologias psíquicas eram colocadas, mas toda e qualquer pessoa que era considerada escória, né, ou marginal na sociedade. Então as pessoas eram colocadas ali por crime de vagabundagem, por serem filhos bastardos, por serem amantes que acabaram ficando grávidas de pessoas importantes, por serem homoafetivos, ou seja, vários crimes que essa sociedade considerava colocavam ali. E misturavam todos eles, não tinha profissional preparado para lidar com aquilo, não tinha um número de profissionais preparado. Os lugares eram superlotados, as pessoas dormiam em palhas porque já não havia mais colchões, havia proliferação de ratos e doenças, elas comiam um caldo ralo porque não podia dar, toda a comida tinha que ser consumida com colheres, porque garfo e facas poderiam ser usadas como armas de crime. E então mesmo as pessoas que não tinham nenhum problema psicológico ali desenvolviam, porque eram colocadas em situações horríveis. Tem uma cena, por exemplo, que as pessoas precisam ser como pinguins, né, no frio, porque eles não tinham roupa apropriada para o frio e tinham que ficar do lado de fora, no pátio, em alguns momentos do dia, e eles faziam uma roda, quem estava do lado de fora protegendo quem estava dentro. À medida que sentia mais frio, vinha e trocava de lugar com as pessoas que estavam dentro. Quer dizer, é uma animalização do ser humano aí, horrenda, no sentido pior da palavra, né? Então, assim, esse livro é um livro que fez muito sucesso, da Daniela Arbex, e muito provavelmente, me parece pelo menos, que o Mike se inspirou dentro desse pano de fundo real aí que aconteceu no Brasil. É um hospital que ficou aberto durante boa parte do século XX no Brasil, e para criar essa situação e colocar o Mariano ali dentro. Então você imagina, o Mariano, além de lidar com a culpa de não poder ser quem ele é, de ver a mãe, a figura que ele mais amava, colocando ele ali dentro, e aí ele tendo que viver e tentar sobreviver a tudo aquilo, evidentemente que ele ia sofrer danos irreparáveis. Um ponto aqui que eu quero deixar bem claro, gente, antes, que eu não estou criticando a fé de ninguém, mas eu estou criticando aqui comportamentos que passaram a ser muito padrões nos últimos anos no Brasil, nas últimas décadas do Brasil, que é um discurso, boa parte dele pode vir da Igreja Católica também, historicamente veio muito, mas eu percebo que no Brasil ultimamente vem muito das igrejas neopentecostais. Essas igrejas, elas condenam
tudo o que está fora da Bíblia ou que é para eles inaceitável. Eles perseguem, a gente pode ver aí nos últimos 4 ou 5 anos mesmo isso piorou muito e é hora da gente discutir de fato isso. Não só na literatura, é importante que a literatura registre isso, né? Mas também que socialmente a gente discuta isso, em que bancadas evangélicas, por exemplo, não coloquem regras pensando apenas na religião deles, na compreensão deles do mundo, que muitas vezes é muito preconceituosa, pautada em coisas que estão completamente ultrapassadas e que não são revistas, né? Mas é preciso que a gente olhe para isso e que a gente dê uma igualdade para as religiões brasileiras e não para algumas apenas, onde num país, por exemplo, onde há muitas pessoas descendentes de escravizados que vieram da África, por exemplo, e têm contato e desenvolvem e são fiéis de religiões de matriz africana, mas que sofrem preconceito, ou seja, nem dentro da própria religião a coisa é igualitária. E essas religiões cristãs acabam perseguindo comportamentos que elas consideram hereges e pecaminosos. Então, olha só o que esse pensamento, esse comportamento fez com um personagem como Mariano. É ficcional? É ficcional, evidentemente. Mas lembra daquilo, a ficção às vezes ela supera a própria realidade. E ela representa muito bem a realidade em que a gente vive. E gente, só para fazer uma pausa aqui, mas eu preciso dizer isso de algo pessoal, eu vivi dentro de células da igreja, tá? Então esses discursos eu ouvi inúmeras vezes por pessoas que eu considerava pessoas queridas, pessoas... Vou usar termos aqui que eu não concordo, mas puras ou santificadas, que pensavam no bem do próximo, mas que na verdade só tinham ódio dentro delas. Então eu vi isso de perto. E por mais que esse hospital não exista mais, gente, o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas do grupo LGBTQIA+. Ou seja, se não há um hospital para colocá-los, a gente está fazendo outras coisas com essas pessoas. Percebam que a partir dessa temática principal LGBT, né, que é o Mariano ser condenado por ele ser homossexual, o Mike trabalha outros temas bastante importantes e dos quais a gente precisa falar, né, que é a questão da perseguição religiosa, dos poderosos, da falta de compreensão às questões psíquicas, a falta de intervenção do Estado em questões de saúde pública, entre outras coisas. Vocês me veem aqui sempre falando que eu acho que quase sempre, e é verdade, que um livro, eu sempre acho que o livro ele é maior do que ele deveria ser. É um problema meu. Eu sempre acho que às vezes os livros podem ser reduzidos um pouquinho e não precisavam ser tão longos quanto eles são. Eu sempre acho que há um excedente. Aqui, no Mike Sullivan, na verdade aconteceu o contrário comigo. E talvez seja o único senão do livro, né? Que eu acho que ele é muito curto. Eu achei que esse livro ele merecia um fôlego aí de umas 50, 70, 80 páginas a mais para desenvolver um pouco mais as personagens. Eu acho que até certa medida elas são bem desenvolvidas, mas, por exemplo, explorar mais a história pregressa dessa mãe, né? Ou, por exemplo, explorar o esposo do André, né? E a discussão que eles têm, porque eles têm uma discussão sobre o que faz o casamento, de certa forma, acabar, é que o companheiro do André quer adotar uma filha e o André não está preparado para isso e não quer se dispor de tempo para cuidar de uma criança. Então, talvez alguns elementos ali serem um pouquinho mais desenvolvidos. Mas eu acho que isso não atrapalha no livro. O livro acaba conseguindo chegar, imagino, no seu objetivo aqui, que é contar essas duas histórias. Uma que acaba num final um pouquinho mais feliz e até gostoso de ver aquilo no final, e uma outra que é trágica, mas que é símbolo do que acontece no Brasil, historicamente, também nos dias de hoje. E para terminar o vídeo, gente, separei aqui um trechinho da obra pra gente ler junto. Vamos lá? Quando eu era criança, os espelhos refletiam o que eu não gostava de ver. Meu rosto, de traços masculinos, quadrado, não era condizente com a suavidade dos contornos que eu imaginava ao fechar os olhos. Piorou muito com o crescimento de pelos. Eu passei a ter outra preocupação diária, raspar a barba até esfolar a pele. Com o passar dos anos e principalmente com a chegada da adolescência, deixei de dar tanta atenção à imagem refletida no espelho. Mas ter sido proibido de ver o meu rosto enquanto estive preso em Campo Santo me fez esquecê-lo completamente. Além de morto, eu me tornei invisível.
Ainda assim, a maior penitência era a convivência forçada. Antes da internação, por mais que eu sofresse com as brincadeiras maldosas de colegas na escola, eu podia voltar para minha casa ao fim das aulas e ficar sozinho no meu quarto. No hospício, não. O tempo todo você está rodeado de pessoas indesejáveis que só nos fazem lembrar constantemente da nossa condição de escória do mundo. Muito obrigado a você que chegou até aqui no vídeo. Por pessoas como você que o canal continua existindo, porque quanto mais interação, mais minutagem, mais like, mais comentário, mais visualizações, é que o canal pode ser indicado para mais pessoas, sugerido para mais pessoas aqui na plataforma, e assim o canal pode continuar existindo. Muito obrigado por colaborar com o canal assim. Se você quiser acompanhar mais conteúdo de literatura, segue a gente lá no Instagram, a gente posta conteúdo todos os dias. E aqui na descrição do vídeo vão 3 links. O primeiro deles é do nosso clube de WhatsApp, grupo de WhatsApp do nosso clube de leitura. Sim, nós temos um clube de leitura que se reúne uma vez por mês para discutir um livro. E você está convidado, convidada, participa lá com a gente, vem discutir, vem conversar sobre boa literatura. Os outros 2 links são da Amazon e é caso você queira ajudar o canal de outras maneiras, se você puder, se você quiser. O primeiro deles é para adquirir justamente esse livro aqui, que é Atire a Primeira Pedra. Por esse link, se você adquirir, você ajuda o canal. E também o segundo link aqui, que é o terceiro na lista, é sobre a nossa lista de desejos na Amazon. Lá tem livros que nós aqui desejamos ler e resenhar e você pode colaborar com isso. Né? A gente não pede dinheiro para ninguém, mas se você quiser colaborar com o livro, compra lá um livro, envia pra gente, a gente lê, faz a resenha e dedica o livro a você. Aliás, o livro não, o vídeo. A gente dedica o vídeo a você, tá bom? E é isso, gente. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.